Hoje o nosso bate-papo é com Luiz Fernando Freitas Camargo, professor universitário, geógrafo, doutor em educação pela USP, trabalha há mais de 30 anos com formação de professores. Ele atualmente é diretor-geral do campus avançado de São Miguel Paulista, do Instituto Federal de São Paulo. Um salve para as câmeras, professor Luiz. Então, Hélio, tudo bem? Na verdade, eu agradeço muito a possibilidade de participar aí com você desse bate-papo, que eu acho fundamental, não só do ponto de vista do Instituto Federal, mas também das atividades que você desenvolve aí no seu cotidiano, seja no Sindicato dos Químicos, seja na Câmara dos Vereadores. Você pode fazer aquele resgate, você voltando o que era o Instituto Federal? Na verdade é assim, o Instituto Federal ele foi criado em 1909 pelo o então presidente Nilo Peçanha. Na verdade, a ideia era uma escola de aprendizes e artífices, né? Perdurou tipo os liceus de arte de ofício que tem, seria uma coisa parecida? Não, assim? acho que, na verdade, a escola de aprendizes e artífices tinha a ver com a construção de móveis, a produção de móveis, produção de coisas muito mais no âmbito do artesanato do que efetivamente da produção industrial, né? Mas aí a escola avançou na perspectiva mesmo de uma formação técnica. Uhum. Nessa formação técnica acabou criando a Escola Técnica Federal. Primeiro, não tenho certeza, mas acho que a primeira foi em São Paulo mesmo. Foi no Bom Retiro, a Escola Técnica Federal, né? Uhum. E na década de 70 é que ela acabou se mudando ali para o Canindé, né? Era uma área de brejo, onde o governo federal resolveu construir ali o que hoje é a sede do Campus São Paulo e da reitoria, né? Uhum. E, na verdade, foi criando um pouco a dimensão mesmo de formação técnica, né? E isso perdurou por muito tempo. Mas a primeira foi em São Paulo, então? Eu acho que foi, cara. A primeira em São Paulo. Foi, acho que em 1910, 1910. se eu não me engano, a primeira Você escola tinha muita técnica. indústria ali, né? Brás, Bom Retiro, né? Aquele percurso da linha ferroviária, né? Era Belém, Brás, Belém, Moca, né? Isso. Que era o percurso mesmo. Lá para os anos 30, vai para Ermelino, Matarazzo. Isso, aí chega lá. E aí né? nos anos 40 chega em São Miguel. Chega em São Miguel. A nitroquímica. Na verdade, a nitroquímica é década de 30, não é 40. Ela é 36, mas ela parece que ela toma... Então, avulto e na década de 40. Porque a nitroquímica ela é montada a partir de uma empresa que é desmontada nos Estados Unidos e vem para cá. Então houve a linha do trem, perfeito, onde você transportou o maquinário já usado para fazer o tal do fio rayon, né? Que foi a primeira produção da nitroquímica. E junto com a linha do trem vem as vilas operárias. E isso é importante estar resgatando como história, né? O que vinha a ser a vila operária, né? Onde a vida do trabalhador era regida pelo apito da fábrica, né? Exatamente. Isso é muito legal. E ali aqui na Estação da Luz, do lado ainda, existe uma vila operária dos trabalhadores que vieram para poder fazer a Estação da Luz. Mas aí tem outras tantas, né? A Vila Maria Zélia é uma vila operária também. Tem outras tantas vilas operárias. Isso. Que é um modelo inglês, né? Modelo inglês. Modelo inglês de produção industrial, que tem a ver com a própria Revolução Industrial, né? Uhum. E que foi sendo abandonada no século XX, né? Uhum. Por conta de que aí acho que a questão passa, inclusive, pela questão sindical, que é a questão mesmo do o trabalhador se manter com o próprio salário e, na verdade, não ter benefício de nenhuma outra natureza senão o próprio salário. Uhum. Né? Por isso, não ter casa, não ter um outro tipo de ajuda que não a... E aí, a do seu salário, né? Dos seus rendimentos. E aí, talvez isso tenha fortalecido, inclusive, a luta sindical. Uhum. Né?
Só lembrando aqui, Luiz, você tem a instalação, então, lá onde era a antiga estação Ponte Pequena do metrô, né, hoje é Armênia, Sim. que eu lembro, da Escola Técnica Federal de São Paulo. Se eu não me engano, tinha um curso de telecomunicações, o curso de eletrônica, que eram excelências, tinha mais, acho que construção civil já tinha também lá. Não, se eu não acho me que engano. não. Ainda não? Construção civil, acho que não. Na verdade, você tinha lá todos os cursos técnicos, ainda não tinha o curso superior, né? O curso superior Não, né? chega depois. Chega depois. E aí, eu tenho a impressão que é na área da mecânica, da soldagem, acho que é isso que fala, é desse jeito que fala, né? Mas eu acho que o carro-chefe era a mecânica. Era mecânica, né? Era mecânica. Mecânica e eletrônica, eu acho. Que Eletrônica depois. Eletrônica depois? Depois, mas a mecânica foi, de fato, aquela que impulsionou aí Ela já era Instituto Federal, já era pertencente ao governo federal? Escola Técnica Federal. Era ZET? Ou depois, é ET? É Escola Técnica Federal. Já era Escola Técnica Federal. Depois ela vira Cefet. Porque a gente tinha que as ETs, Escolas Técnicas Estaduais, eram escolas técnicas, era ET, Escola Técnica Industrial, não era isso? Sim. Inclusive, inspirada aí no próprio Senac, né? No Senai. Senai, né? Agora, a Escola Técnica Federal não foi inspirada no Qual foi a inspiração da Escola Técnica Federal? Eu acho que é o momento anterior da Escola de Aprendizes e Artífices, que caminhou na direção de uma escola técnica. Mas não teve a influência do Senai, não. Né? Pelo menos é isso que eu tenho como referência, vamos dizer assim. Né? Essa coisa da Escola Técnica Federal é inspirada nos artesãos, artífices? Escola de Artífices e Artesãos. O que é artífices? Artesão, sim, mas artífice é o quê? Na verdade, o artífice, eu acho que é uma mistura disso aí. Uma mistura dessa... E era artífice do quê? Que tipo de... Porque São Paulo, nessa época, tinha chapelaria, fábrica de fazer... muito dos produtos daquela época e daquilo que, sei lá, se buscava como... Porque na construção civil tem... Todas as construções desse período são construções manuais de grandes artesãos. Era também os moldes. Os né? moldes. Os moldes eram uma referência importante dessa escola de aprendizes e artífices. A gente chega na década de 70, você começa a ter já Na verdade, eu não tenho muita clareza do processo, mas teve uma primeira mudança na década de 40, né? Depois na década de 70. 40 é o início da grande industrialização já no Brasil, né? Acho que é já como efeito da era varguista mesmo. Principalmente de São Paulo, né? Que tinha... tem uma discussão no movimento operário que é o seguinte, que a greve de 1917, 19, uma grande greve, só quando você analisa os dados, aqui em São Paulo, você tinha a região do Brás, você tinha a região do Pari, você tinha algumas regiões de industrialização, que eram um pouco, e tinha fábrica de chapelaria, de fábrica de banha, ainda era muito... Não era a indústria que a gente vê hoje, né? Não era aquela indústria... Não, até porque a industrialização do Brasil ela foi tardia, do ponto de vista da própria Revolução Industrial, né? Capitalismo tardio, né? O Brasil ainda tinha uma produção mais do ponto de vista artesanal do que do ponto de vista... Na Europa, bem atrasado, né? Acho que esse capitalismo tardio, segundo João Manuel Cardoso de Bueno, ele chega na década de 50. Né? Como é que você tinha algumas escolas, as escolas técnicas industriais eram escolas de excelência. Eu lembro da Escola Técnica Lauro Gomes, eu estudei no Senai, que era colado à Escola Técnica Lauro Gomes, era uma instituição, quando era ETI, né?
E a Escola Técnica Federal já era uma escola também bastante renomada, escola vestibular, dificílimo de entrar, a gente chamava de vestibulinho, né? Sim. Eu acho que não sei se daí de vestibulinho. Tinha o SECA, que era um cursinho preparatório na São Bento eu fiz o SECA. Meu filho também. Você também fez? Só que eu não passei. Tinha o SECA e tinha outro. Tinha um na rua São Caetano. Na rua São Caetano. Isso. Só que o mais concorrido era à noite lá, né? A concorrência era muito grande à noite. Durante o dia já era mais tranquilo, mas à noite era uma concorrência absurda, assim, muito forte. O que se deve a essa potência do Instituto da Escola Técnica Federal na época? Como é que ela consegue ser vanguarda? Como é que ela consegue despontar nessa questão técnica? Porque os alunos que estudaram na Escola Técnica Federal, eles tinham duas instituições muito fortes que eles iam, as principais, que ia para a Poli USP, ia para engenharia na USP, ou ia para a FATEC, que era uma escola também que... Mauá também. Mauá, né? Sim, a Mauá já... Mauá também. Mas eu acho que é assim, eu vou falar um pouco da minha impressão, eu não sei se isso, de fato, se confirma efetivamente. Acho que é assim, a formação dos professores é o que dava um certo prestígio, vamos dizer assim, à formação técnica nas escolas técnicas federais, né? Na verdade, sempre, né, o que se considerou era a importância do prestígio, da formação do docente, né, na consolidação aí do corpo docente, essa coisa toda. Uhum. Então, no fundo, eu acabo achando que era mesmo um elemento fundamental, era o tipo de profissional que atuava dentro das escolas técnicas federais. O Senai é preocupado com o mercado de trabalho, assim, eu falo direto, né? Então, quando eu me formei quando eu fui para o Senai, aprendiz de eletricista de manutenção, eu já fui empregado por uma empresa. Sim. Então já era uma coisa que a empresa falava assim, eu preciso de eletricista daqui 2, 3 anos, então vou formar no Senai e vou colocar aqui. A Escola Técnica Federal era assim ou ia além disso? E como ela ia além disso, Luiz? Na verdade é assim, eu vou falar um pouco da sensação que eu acabei aprendendo quando entrei na escola técnica. Na verdade, existia um certo preconceito da escola técnica em relação a atuar junto à empresa. Uhum. Na verdade, o que se buscava naquele momento era uma certa autonomia para poder formar o estudante trabalhador na dimensão que interessava a escola técnica e não para atender o mercado. Atendia, mas não só isso. A ideia você se forma, você vai atender o mercado da melhor maneira possível, mas na escola você não tem esse vínculo com o mercado, você tem um vínculo com a formação. Uhum. Então, mas a proposta de curso que vocês colocavam dialogava com o mercado. Não era? Claro, né? Dialogava totalmente com o mercado. Mas o mercado não era a razão primeira da formação, né? Uhum. E isso perdurou durante um bom tempo. Agora é que começa a mudar um pouco, né, essa ideia. Mas lá na década de 90, na verdade, era um pouco assim, olha, nós aqui temos autonomia e não queremos que o mercado interfira e defina a maneira de como a gente deve fazer a formação. Que entre na grade curricular, que fale quais são as matérias e tal. Não. Porque a então Escola Técnica Federal, o aluno que entrava ali tinha perspectiva de ir para as melhores universidades do Brasil. Tinha essa perspectiva, né? E aí tem toda uma discussão, é interessante essa discussão, né? Por conta de que a escola técnica ela tem uma finalidade formativa conclusiva. O sujeito se forma trabalhador, né? Mas, na verdade, na prática, o estudante vê a escola técnica como a possibilidade de uma formação mais adequada para ele poder inserir na universidade e poder caminhar. Então, é muito estranha essa história de
formação integral do trabalhador. Integral aqui, por conta de que, na verdade, ninguém vai encerrar a sua formação ali, vai para a universidade. E entende que a formação dada pela Escola Técnica Federal, pelo Instituto Federal, é importante para o sujeito acabar ingressando na universidade. Mas assim, é óbvio que você forma futuramente um engenheiro ou um tecnólogo, quando ele passa por uma formação técnica, ele leva uma experiência gigantesca para frente, né? Não é um engenheiro qualquer. O que a gente tem constatado é que a formação técnica, por exemplo, lá em São Miguel a gente tem 2 cursos, um de informática para a internet e outro de produção de áudio e vídeo, né? A ideia é que o estudante conclua a sua formação ali, né? Mas na verdade, a gente sabe que ele não vai concluir, que ele vai adiante na universidade. E o que a gente tem percebido é que esse estudante ele tem um plus a mais. Ele tem esse plus em função de que a formação técnica dá uma visão mais abrangente para esse estudante, na perspectiva de ele compreender aquilo que a gente busca na formação, que é uma visão de totalidade. Então, quando esse estudante ele faz o curso técnico, ele tem a possibilidade também de, além da formação geral, ter uma visão mais abrangente, mais integrada do mundo. E isso facilita com que ele acabe entrando no... Ele sai como um profissional tecnicamente capacitado, com a sua perspectiva de ampliação. Está considerando isso, que ele sai. Tecnicamente bem formado. Mas a gente considera que ele sai com uma visão mais integrada do mundo. Pela experiência que eu tenho, o aluno oriundo da Escola Técnica Federal Antiga e aluno do Instituto Federal hoje, ele sai com uma qualificação, até porque o corpo docente tem condições disso, tem espaço para isso, para que ele saia um profissional que vai ingressar nesse mercado de trabalho, e eu tenho experiência própria aqui, eu sei. com essa condição avantajada, assim, essa condição bem melhor. E com a perspectiva de desvendar um mundo ainda que ele possa estar indo mais adiante do que o outro. Isso é muito interessante. Na verdade, acho que é isso, né? No fundo, e aí eu defendo essa ideia de que a gente está num processo de desmanche das profissões, né? Porque, na verdade, aquilo que formava o profissional dentro de uma perspectiva focada, isso já não está mais rolando. Mas vamos encerrar esse capítulo aqui. Você tem, no governo Fernando Henrique, você muda, o Instituto Federal muda de nome, Isso. Vai para ser Cefet já? Cefet, isso. Já tem o curso superior já? O curso superior, eu posso dizer no Campo de São Paulo, dos institutos federais de no Brasil todo, não? Do Brasil, não sei dizer, mas lá começa em 2001. 2001. E o primeiro curso é o curso de Física. Tem um amigo meu que já não está vivo, mas começou a fazer, se formou em Física na lá Cefet, lá aqui do Tietê. Eu acho que o primeiro curso foi Física, o segundo, me parece, não tenho certeza, foi Geografia. Geografia. Pelo menos nas licenciaturas. Eu não sei nos outros cursos, eu não sei. Mas aí no governo Lula muda de nome também? Não, continua como Cefet. O quê? No governo Lula. É no governo Lula que a transição de Cefet para Instituto Federal. E o que muda essa transição? O que de novo aparece? Isso é importante. Isso eu acho que talvez seja a maior revolução, vamos dizer assim, dentro das escolas técnicas, que eu chamo de escola técnica, que depois virou Cefet, que depois Instituto Federal. No governo Lula, o Instituto Federal ele vai ter 50% das vagas
destinadas à formação do ensino médio integrado ao ensino técnico. 50% das vagas. 20% das vagas destinadas à formação de professores. E as outras 30% pode ser os bacharelados, pode ser cursos, pode ser inclusive incrementado nos cursos médio-técnico integrados, né? Pode ser outros tipos de cursos. Então, na verdade, a gente tem necessariamente a formação de 50% de estudantes nos cursos médios técnicos integrados, 20% na formação de professores. O resto pode ser bacharelado, pode ser outros cursos. Pode ser pós-graduação, essa coisa toda. Há uma mudança nos anos 90 de que você desmembra o curso, você não pode mais fazer o curso. Foi o governo FHC que desmembrou. Desmembrou. Formação técnica de um lado, formação geral de outra. O Liceu de Artes de Ofício ele faz isso, o Senai também faz isso. Faz, né? Não tem mais o curso técnico junto com o curso normal de segundo grau. Agora, foi no governo Lula que se retomou o médio técnico integrado. Agora, o que tem de interessante nessa história é um pouco de que a formação técnica requer necessariamente a compreensão do mundo a partir da formação geral. Coisa que tinha sido apartada no governo FHC e que retorna no governo Lula, né? Com essa ideia de que necessariamente você tem que ter uma formação integral. A formação do trabalhador tem que ser uma formação integral. E essa formação integral envolve necessariamente formação geral associada à formação técnica, o que consolida a formação do cidadão, né? E do cidadão para o mundo do trabalho, né? E isso é fundamental para você ter uma visão mais articulada aí do que vem a ser o ensino médio técnico integrado. Então, na verdade, no Instituto Federal, a gente tem o ensino médio técnico integrado, mas a gente também tem o que se chama curso concomitante ou subsequente. Né? O que é o concomitante? É você fazer o ensino médio numa outra rede e fazer a formação técnica dentro do Instituto Federal. Esse é o concomitante. O que é o subsequente? É a mesma coisa, só que o sujeito já é formado no ensino médio e ele vai fazer o curso de formação profissional dentro do Instituto Federal. Isso existe, isso existe ainda, não, tem, né? Mas não é a meta fundamental do Instituto Federal. A meta fundamental do Instituto Federal é o médio técnico integrado. Agora você é diretor do Instituto Federal de São Miguel Paulista. Isso. Instalado a partir de 2017, 16 para 16, né? Não, foi 16. Como centro de referência. Centro de referência. Como campo. Tá. Lá ele é um campo, é uma extensão. Na verdade, e não é. E não eu vou contar uma história aqui que se passou há 2 semanas atrás e que faz a gente pensar um pouco em que situação a gente está vivendo. Né? A gente fez uma reunião de pais para falar da greve. A gente está em greve, né? Em função aí da tentativa de recomposição salarial, né? A luta dos trabalhadores. É isso. E a gente está em greve, então a gente chamou os pais para fazer uma conversa para dizer os motivos da greve e por que a gente estaria entrando em greve. E teve um pai que foi emblemático na fala dele. Ele falou, eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo aqui, por conta de que meu filho está num campus do Instituto Federal, mas um campus avançado. Isso significa um campus muito diferente dos outros, que tem muito mais probabilidade que os outros, por isso ele é avançado. Né? E aí isso acendeu uma luz aí na perspectiva de que a gente tem que mudar essa nomenclatura. Que diabo de nomenclatura é essa de campus avançado, onde o campus avançado ele é muito inferior ao campus pleno, ao campus normal do Instituto Federal. Né? Então, na verdade, a gente tem vivido essa ideia aí
de uma situação precária numa região que necessariamente requer aí vaga para o ensino médio técnico integrado, né? Nós somos o segundo campus mais procurado de todo o estado, né? E assim mesmo a gente não consegue prosperar. A ponto de a gente, e aí você é um companheiro bastante solícito, né? Do ponto de vista de atender às nossas reivindicações, e a gente já foi até para Brasília tentar reverter essa situação. Mas é isso. O campus São Miguel é um campus que não consegue atender às demandas da comunidade. Qual que é a procura? Me dá um formato desse campo. Quantos alunos tem? Qual é a procura? Tem, nesse momento, 23 professores, né, e 13 administrativos pedagógicos. A gente tem 2 cursos médios técnicos integrados, então, nesse momento, a gente tem por volta de 400 estudantes, né, nos 2 cursos. Está tentando implementar um novo curso integrado também de design gráfico, né? E a gente teve no último vestibular 18,5 candidatos por vaga. 18,5? No curso de informática para a internet e 11,5 candidatos por vaga para o curso de produção de áudio e vídeo. Bom, a gente vai encerrando esse programa de hoje. Voltamos com a segunda parte semana que vem, tratando aí dos institutos federais com o nosso diretor do Instituto Federal São Miguel Paulista, Luiz Fernando.